O ser humano gosta de acreditar que o mal é algo externo, um erro, um desvio, um monstro que surge fora da norma. Mas Marrito não é isso. Marrito não é um erro da humanidade. Ele é um resultado. Ele não nasceu do nada, não veio do vazio, não caiu do céu como uma punição divina. Marrito nasceu do medo, do ódio, da dor e da crueldade humana. Ele é a forma que essas emoções assumiram quando se condensaram em algo consciente. E é exatamente isso que torna Marrito tão perturbador, porque, diferente dos outros vilões, ele não busca poder, dominação ou reconhecimento. Marrito busca entender o ser humano do jeito mais cruel possível. Marrito nunca demonstrou ódio genuíno pela humanidade. Ele não sente desprezo no sentido emocional, ele sente curiosidade. Para ele, os humanos são experimentos ambulantes, bonecos frágeis, moldáveis e quebráveis. E isso faz sentido quando entendemos sua origem. Marrito é uma maldição nascida do medo humano um dos outros, do medo da rejeição, do medo da morte, do medo de perder a identidade. Ou seja, ele não reflete um indivíduo cruel, ele reflete a sociedade. Quando Marrito distorce corpos, destrói almas e brinca com vidas, ele não está fazendo algo novo. Ele está apenas externalizando o que os humanos já fazem de forma invisível todos os dias. Só que sem hipocrisia, sem moral seletiva, sem desculpas. Marrito acredita que o corpo é apenas uma consequência da alma. Mude a alma e o corpo obedece. Essa filosofia é insana, mas revela algo assustador. Para ele, identidade não é fixa, e isso entra em choque direto com o maior medo humano: perder quem você é. O ser humano se apega a rótulos, memórias, nomes e histórias. Marrito olha para tudo isso e pergunta: se eu posso mudar tudo isso com um toque, quem você realmente é? Quando ele transforma as pessoas em aberrações, o horror não está apenas na dor física, está no fato de que, mesmo deformadas, aquelas pessoas ainda estão vivas, conscientes, presas e sem controle. Isso simboliza algo muito mais real do que parece. Quantas pessoas hoje vivem presas em versões de si mesmas que nunca escolheram? Marrito apenas torna visível aquilo que a sociedade já faz silenciosamente. Muitos personagens são cruéis, poucos são perigosos como Marrito, porque Marrito não tem limites morais. Mais importante, ele não finge ter. O ser humano cria justificativas para suas ações. Marrito não precisa disso. Quando ele mata, não é por raiva. Quando ele tortura, não é por vingança. Quando ele destrói, não é por trauma. Ele faz porque pode, porque quer entender, porque está aprendendo. Essa é a parte mais assustadora. Marrito cresce ao longo da história. Ele aprende com cada confronto, ele erra, se frustra e se adapta. Ele evolui como um humano. Isso quebra completamente a narrativa confortável de bem contra o mal. Porque Marrito não é o oposto da humanidade. Ele é o espelho sem filtro. E o ditador é a prova viva de que a humanidade ainda tenta ser boa. Marrito é a prova de que ela falha constantemente. Os dois lidam com a morte. Os dois convivem com o sofrimento. Os dois são moldados pelo caos. A diferença é simples e cruel. Itadori sofre porque se importa. Marrito não sofre porque entende. Marrito enxerga o apego humano à vida como uma contradição. Se todos morrem, por que fingir que isso importa tanto? Quando Marrito mata pessoas próximas de Itadori, ele não faz isso apenas para ferir. Ele faz para ensinar. Ensinar que boas intenções não salvam ninguém, que empatia não impede tragédias, que querer ser bom não é o mesmo que conseguir. Marrito força Itadori a encarar uma vontade que a humanidade evita. O mundo não recompensa a bondade. Marrito é jovem, inexperiente no início, quase ingênuo, mas ele aprende rápido. Cada maldição nasce do medo humano, e quanto mais medo existe, mais forte elas se tornam. Isso cria um ciclo impossível de quebrar. Humanos criam maldições, maldições causam tragédias, tragédias geram mais medo, e mais medo cria condições ainda piores. Marrito é apenas um estágio desse ciclo. Ele não quer destruir o mundo, ele quer testar seus limites. E isso reflete perfeitamente a humanidade moderna.
tecnologia sem ética, poder sem responsabilidade, avanço sem consciência. Marrito não pergunta se deveria fazer algo. Ele pergunta apenas o que acontece se eu fizer. Talvez o aspecto mais perturbador de Marrito seja o fato de que ele não se vê como um vilão. Para ele, humanos matam o tempo todo. Guerras, crime, exploração, abandono. A diferença é que humanos chamam isso de necessário, inevitável ou justificável. Marrito não usa esses nomes. Ele mata e chama de experimento. Ele tortura e chama de aprendizado. Ele destrói e chama de evolução. E no fundo, isso revela uma verdade desconfortável. O problema não é o que Marrito faz, é o fato de que reconhecemos essas ações no mundo real. Marrito desafia a ideia de que o ser humano é naturalmente bom. Ele sugere algo pior. O ser humano é naturalmente instável, capaz de amor e crueldade na mesma medida, capaz de destruir sem perceber a diferença. Marrito não nasceu mal, ele nasceu verdadeiro. E talvez seja isso que mais incomoda, porque se Marrito estiver certo, então o mal não é algo a ser derrotado, é algo a ser reconhecido. Ele representa aquilo que acontece quando a humanidade se recusa a encarar os seus próprios monstros internos. Ele é a consequência da negação, da hipocrisia moral e da falsa ideia de superioridade. Enquanto humanos continuam fingindo que são bons por natureza, o Marrito continua existindo em diferentes formas. Talvez não como uma maldição, mas como sistemas cruéis, como ideologias traumatizantes, como pessoas que aprenderam a não sentir. Marrito não é o vilão da história, ele é o aviso. No fim, Marrito não quer dominar o mundo. Ele quer provar algo simples, que a alma humana é frágil, maleável, e quando pressionada, se deforma. E o mais assustador de tudo é que ele não está completamente errado. Marrito não nasceu do mal, ele nasceu de nós. Enquanto a humanidade não aprender a encarar isso, sempre haverá algo como Marrito à espreita, esperando apenas mais medo para nascer outra vez.